Não, Fabiola, eu acho que não adianta você proibir as apostas, elas nunca deixaram de existir. De 2018 para cá, elas não são proibidas, mas também elas não foram regulamentadas, né? E não existe tributação, né? O governo não tem, né? O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade de arrecadar recursos de uma atividade que existe, que movimenta bilhões de reais, né? E que, ao contrário das outras atividades todas que são legais e geram recursos, né, para a Fazenda Nacional, geram recursos para o governo, esse movimento de apostas, enquanto ele ficar restrito aos sites estrangeiros, sites clandestinos, nós não vamos ter nenhum retorno, a sociedade não vai ter nenhum retorno desse tipo de atividade que existe e é muito importante no Brasil hoje. Agora, o senhor acha que, por exemplo, esses sites, eles podem ser patrocinadores de clubes de futebol? Onde está o problema nisso? Então, Fabiola, essa questão está sendo endereçada pela MP, que foi ou está sendo, né, é, elaborada na Ministério Secretaria da Executiva Fazenda, do, né? do Ministério da Fazenda, né, que vai não só regular a questão da tributação, mas também do funcionamento desses sites de apostas. Então, vai ter uma série de salvaguardas. Por exemplo, eu já ouvi falar que estarão proibidos de participar do movimento de apostas. Isso é uma coisa óbvia, tem que ser. Né? Atletas, dirigentes de clubes, treinadores, quem está no negócio não pode apostar para eventualmente se beneficiar disso. E também, né, proibir que menores participem. Aí imagino que eles tenham feito um trabalho assim meticuloso no sentido de delimitar até onde a gente pode ir. Se esse trabalho for bem feito, eu imagino que esteja sendo, as pessoas que estão lá são pessoas que têm, vamos dizer, experiência não só na área fazendária, tributária, como também na área esportiva, né? O secretário Mansur, por exemplo, trabalhou muito tempo no São Paulo Futebol Clube. Então, eu acredito que pode-se chegar a um bom marco, né, que regule essa questão das apostas. E, inclusive, com a questão da tributação finalmente sendo considerada, né? Porque não dá para a gente admitir que uma atividade movimente tantos recursos e não pague impostos, quando todas as outras têm que pagar. Aliás, em entrevista aqui no UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que a arrecadação nesse mercado, se o governo conseguir criar, né, uma taxação em relação a isso, essa arrecadação pode ficar entre 2 e 6 bilhões de reais por ano. É isso, mais ou menos, deputado? Olha, nós só vamos saber exatamente quanto é depois que a coisa começar a funcionar. Né? No momento, existem estimativas, né, que é realmente muito dinheiro, mas eu acho que o número preciso nós só vamos ter depois que a coisa começar a andar. Agora, deputado, sempre quando se falou sobre a proibição dos jogos de azar, sobre essa questão das apostas, um dos argumentos utilizados é em relação à saúde mental, ao vício que isso traz, há estudos científicos mostrando isso. Há alguns lugares no mundo, inclusive, que eles reduziram ou até proibiram essa questão das apostas, justamente por acionar aí, vamos colocar um gatilho, um termo usado hoje em dia, em relação a essas apostas. O senhor não vê a saúde mental como um problema para essas apostas? O quanto isso pode piorar a saúde mental do brasileiro? Eu vejo isso como um problema grave, inclusive. Acho que você tem toda a razão. Tem que se cuidar disso, inclusive, né, parte do produto dessa arrecadação de impostos tem que ser direcionado para isso, né, para a educação das pessoas e também para que se enderece essa questão da saúde mental. Agora, se você não fizer nada, né, se você deixar correr solto, né, a saúde mental das pessoas vai continuar sendo afetada, porque está todo mundo apostando mesmo, né, e existem outras formas de apostas, né, no Brasil já legais, né, você tem Mega Sena, você tem corrida de cavalo, tem várias
situações em que as pessoas podem apostar e sofrer as consequências negativas desse vício, né? É, mas então eu acho que não é o caso de proibir, porque não adianta você proibir uma coisa que vai acontecer mesmo se você proibir. Tá? É questão de você regulamentar, delimitar e ver de que maneira você pode se salvaguardar desses efeitos negativos que o jogo efetivamente tem.